Então, a gente divide didaticamente a física, né, para poder ficar mais simples para vocês estudarem, e a física 1 ela trata de calor. Então, a gente começou a estudar lá como é que se mede temperatura, as escalas termométricas, né, as principais, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e aí a gente foi vendo que a energia térmica, essa energia térmica, ela pode provocar aumento de temperatura, pode provocar mudança de estado. Aí a gente chamou isso de calor latente, calor sensível, e veio estudando isso aí até o capítulo 11. Nesse capítulo 12, a gente vai estudar como que essa energia ela passa de um corpo para outro, ou como ela se desloca no mesmo corpo. E aí, existem 3 processos de propagação de calor, que aí são muito conhecidos, né? Vocês já conhecem. É a condução, que é o mais comum, a gente tem mais, utiliza muito a condução, por exemplo, vai aquecer uma panela, né? O calor ele é transmitido molécula por molécula através do alumínio. Existe a convecção, que também são processos que estão aqui na natureza. Hoje, por exemplo, é um dia frio aqui, né? Então, são as correntes de ar, o fluxo de fluidos é que provoca a convecção. A convecção, ela normalmente ocorre com movimento de massas. Então, o ar, né, o movimento do fluxo de ar é o mais comum para a gente aí. Ah, está um vento frio hoje. A sensação de frio que você experimenta é porque o fluxo de ar retira calor do seu corpo. E aí você tem a sensação de estar frio. Então, isso é uma forma de transferência de calor. O calor sai do seu corpo e vai para o ar. Então, é um processo de propagação que é chamado convecção. E o outro que a gente tem também todos os dias é a irradiação ou radiação, que é a transferência de energia sem haver necessidade de movimento de matérias ou moléculas. É o Sol irradiando calor no nosso planeta. A energia sai lá do Sol na forma de fótons, né, quântons, e chega até o nosso planeta, independente de ter moléculas para transferir, como na condução do calor, ou de ter massa de ar para se movimentar. Então, assim, o calor pode ser transferido através de 3 processos básicos: condução, convecção e radiação. É essa matéria, tá, gente? Aí a gente vai estudar isso, por exemplo, numa casa, o que faz o calor escapar de uma casa, né? O calor escapa de uma casa. Aí ele mostrou até um exemplo aqui de um local aqui, onde você tem as janelas, né, as paredes experimentam também fluxo de calor, o telhado, o próprio piso. Ele deu um exemplo aí de fluxo de calor. E aí a definição de fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? Que é esse φ aqui. Ó. Fluxo normalmente é simbolizado por essa letra grega φ. É a relação entre a quantidade de calor e o tempo que ela leva para fluir. Então, quanto calor foi liberado pela casa e em quanto tempo? Quanto menor esse intervalo de tempo, maior é o fluxo de calor. O fluxo de calor, a gente vai ver que ele depende do material. Por exemplo, uma casa ela pode ser feita de madeira, ela pode ser feita de concreto, e aí o material madeira e concreto, eles apresentam características diferentes e possibilidades diferentes do calor fluir. Então, assim, o fluxo de calor, ele está relacionado, a gente vai ver aqui, ó, existe até uma equação chamada lei da condução térmica, no caso aqui é chamada equação de Fourier, que ele analisa assim, ó, o fluxo de calor, o movimento do calor, né, o deslocamento do calor pelas paredes de uma casa, por exemplo, depende de uma constante K. Tá? O que é essa constante K? É o material. Então, se a casa é de concreto, ela vai ter uma capacidade de liberar calor, tem um coeficiente, né, de condutibilidade térmica. Se a casa é de madeira, é outro. O que se usa muito hoje em dia, está se usando muito na construção? O drywall. O que é o drywall? São paredes de gesso. O drywall você faz uma... Bateu aqui. O drywall você faz
uma separação de ambientes, por ele não ter muita resistência, né, mas ele é usado também externamente. Você chega num shopping, por exemplo, aquela estrutura do shopping eles montam rapidamente. Então é um trilho, coloca-se um trilho de alumínio e encaixa placa de gesso. A grande vantagem disso é que você pode colocar no meio um material isolante térmico, uma fibra de vidro, né, entre uma parede e outra. Isso é muito usado nos países nórdicos, onde você tem um inverno, né, mais agressivo. Aí isso é usado para impedir que a casa libere calor para o ambiente, porque diferente de quem está aqui no Brasil, o que se busca lá é um conforto térmico na casa. Alguém perguntou alguma coisa aí? Então, assim, gente, a transferência de calor, o fluxo de calor depende do material, tá? Então, depende aqui do tipo de material, depende da área da parede. Imagina, ó, essa casa está perdendo calor para o ambiente, o que para nós aqui é bom, né? Perder calor para o ambiente, que a gente vive um clima tropical. Mas num país, como eu falei, onde você tem um inverno lá, menos 3 graus do lado de fora, o cara não quer perder calor para o ambiente. Então, depende da área da parede, depende do material, por isso que você vê muitas casas de madeira nos Estados Unidos. A madeira, ela tem uma constante aqui que dificulta, né, a passagem de calor, que é o que eles querem impedir que o calor flua através da parede, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Da área da parede, né, e da diferença de temperatura. Por exemplo, lá fora está 40 graus, aqui está 20 graus, quanto maior for esse gradiente de temperatura, mais calor vai fluir. E depende, né, além da área da parede, a espessura, esse comprimento da parede. Isso aqui é uma fórmula de fluxo de calor que vocês não precisam decorar, tá? Se tratando de Enem, o camarada normalmente fala, né, contextualiza isso e dá essa fórmula para vocês. Mas ela é diretamente proporcional ao fluxo de calor, até intuitivamente, ó, ao material, a área do material e a diferença de temperatura. E o que dificulta o calor? O que é inversamente proporcional? A distância que eu quero deslocar. Quanto mais longe o calor tem que fluir, ó, quanto maior a distância entre o ambiente A e o ambiente B, mais difícil. Então, a espessura da parede está aqui embaixo. Nessa matéria, é a única fórmula que existe, tá? E não há necessidade, como eu disse, de gravá-la. Vocês, se tratando de Enem, ele sempre vai colocar essa relação para vocês, porque não é o objetivo da matéria alguém decorar isso aqui. É só entender, né, empiricamente aqui, o que significa cada elemento aqui. Entender que quanto maior a diferença de temperatura, né, mais fluxo de calor você vai ter no tempo. Então, assim, ó, eu já tinha comentado com vocês aí no início da aula, além da condução, ó, os 3 processos. Nós temos a condução térmica, que pode ser calculada em alguns problemas usando essa relação, né? E existe a convecção e a radiação. Convecção é toda vez que você tem movimento de massa. Na condução, não. Na condução, o calor passa de molécula para molécula. A condução ocorre em sólidos, né? A convecção ocorre em fluidos, normalmente líquidos e gases. Onde que tem convecção? Ó, equipamento que trabalha com convecção. As geladeiras normalmente trabalham com convecção, né? A geladeira, ela trabalha dessa forma, é o movimento do ar dentro da geladeira, o ar frio entra e o ar quente sai. Então, ela tem uma forma, como é que ela tira o ar quente dali de dentro, né? Ela pega esse ar quente através de um fluido refrigerante e libera ele para o ambiente. Aí, lá atrás da geladeira, tem a serpentina e aí a passagem do ar, por isso que você não pode colar a geladeira na parede, porque ela precisa liberar calor para o ambiente. A serpentina, ela não libera só por convecção, não, ela irradia calor também. A irradiação, normalmente, você percebe quando você aproxima a mão de um objeto quente, né? E mesmo sem fluxo de ar, você sente que ele está irradiando calor. Então, que aí é esse processo aqui, ó, que não depende de fluxo de massas. A irradiação ocorre, inclusive, no vácuo. Para você saber se é radiação
ou irradiação, é só você lembrar. O Sol, ele irradia calor, só que ele está num local onde a gente não tem, entre o Sol e o nosso planeta, matéria para o calor se deslocar pela matéria. O deslocamento ocorre mesmo no vácuo, porque ele vem na forma de ondas eletromagnéticas, ele vem através de fótons e quânons, que são partículas, né, que se deslocam no vácuo, porque, né, compõem a luz, e é o que a gente, não só a parte visível, né, mas são raios infravermelhos ou ultravioletas que chegam até o nosso planeta. Então, essa é a radiação. A radiação não necessita de matéria. A condução necessita de movimento, ou seja, contato entre moléculas, ela passa de molécula para molécula. Então, o cara aquece, ó, ele pega uma barra de aço e aquece uma ponta da barra de aço. Com o tempo, a outra ponta vai começar a aquecer também. Aí o calor está passando por condução, molécula a molécula. Agora, o que é a convecção? A convecção é o cara soprar, por exemplo, botar um ventilador, né, numa sala, e aí aquela corrente de ar vai passar pelo corpo nosso e vai retirar calor. Isso aí é convecção, a utilização de um ventilador, porque você tem um movimento das massas de ar. Convecção precisa de ser em fluido ou líquido, porque em líquido ou gás, porque precisa se movimentar. Tá joia? Então é só isso, ó. A aulinha é só sobre esses 3 processos. Aí ele mostra aqui um equipamento, ó, pode acontecer no evento para vocês aí, que é um equipamento que a gente tem na nossa casa, que o objetivo é justamente impedir a saída de calor, né? Você faz seu café, você não quer que ele perca calor para o ambiente. Então, aí tem todas as possibilidades. Normalmente, ó, a garrafa térmica, o interior dela é espelhado. Por que é espelhado? Para evitar a irradiação. Então, o calor reflete ali, não consegue, ele acaba evitando que o calor irradie para fora. Outra coisa, você tem separação, ó, entre a parte da garrafa externa, que normalmente é feita de plástico ou é feito de inox, né? E a parte interna dela, que é onde fica o café, ali você tem ali um espaçamento, você tem uma camada de ar, que é para evitar a condução térmica. Então aqui, ó, você tem um vácuo, né, uma região de vácuo aqui, evitando a condução. Você tem paredes duplas de vidro. Então, tudo que o cara faz numa garrafa térmica é para evitar os 3 processos: a convecção, evitar a radiação e evitar a condução, porque ele não quer que a garrafa térmica libere o calor que está lá no café que ele fez. E o que diferencia uma garrafa térmica da outra? Por que tem garrafa térmica extremamente cara e garrafa térmica barata? É o tipo de material que se usou, né? É o tipo de processo construtivo. Então, não são todas iguais. Então, aquilo que a gente falou, existe uma constante ali, cada material usado. Eu vou usar um material mais simples, vou usar um material de melhor isolante térmico. Então, isso aí vai definir o preço da garrafa térmica. É óbvio que tem outros detalhes hoje em dia, né? A gente tem também a questão estética, uma garrafa térmica de marca e tal, bem esteticamente construída. Tem assim, não tem só o fato dela manter o café em condições aí que garantam o isolamento térmico. Normalmente, a eficiência de uma garrafa térmica é medida pelo tempo que ela mantém esse café até uma certa temperatura. Então, ó, durante 6 horas, ela permite uma redução de 10% da temperatura, e ela é classificada nível A, nível B. Então, assim, a garrafa térmica é o modelo básico da nossa aula de hoje. É ela que garante essa não perda de calor para o ambiente. O objetivo dela é impedir os processos de movimentação de fluxo de calor. Aí, gente, ó, as questões são bem simples. Aqui, assim, vocês vão ter maior tranquilidade, ó. E aí cai bastante mesmo no Enem, ó. 2 jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retiradas da geladeira
e foi medido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida a 90 graus e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas condições? Então, olha só, aqui é um caso que está relacionado com a radiação. A cor, ela interfere na radiação, e vocês já devem ter percebido isso, né? Você põe uma roupa clara, você protege da radiação. Então, assim, se você coloca uma roupa escura e sai no sol, você vai ver que você está recebendo mais calor. Então, a cor negra, a cor escura, ela sofre mais efeitos da radiação. Então, ela recebe mais calor e também ela cede mais calor. É por isso que você vai na geladeira atrás, se tiver curiosidade, você vai ver que aquela serpentina da geladeira é preta, porque ela tem que irradiar calor. Então, o preto, ele tanto irradia como ele recebe calor muito mais fácil que o branco. É por isso que no deserto, né, o indicado é que você use roupas claras. E aí, no deserto, a gente até fala que a roupa tem que ser clara e grossa. Por que grossa? Clara para evitar a radiação durante o dia. E grossas porque à noite, o deserto, a variação de temperatura é muito grande. E aí você tem que se proteger seu corpo contra a perda de calor por convecção. E aí as roupas grossas vão impedir a convecção. Então, assim, nesse caso aqui, quem demorou menos tempo é a preta. Ela recebe calor mais rapidamente e ela cede calor mais rapidamente. Entenderam a ideia da coisa? Então, assim, a radiação, ela está ligada, ela tem muito a ver com a cor e com o fator de forma. Quem for fazer engenharia vai aprender isso. Dependendo do horário do dia, o sol irradia mais calor ou menos calor. É óbvio. Meio-dia. Mas por que meio-dia o sol está mais fraco? O sol não enfraquece. O sol é o mesmo, sempre foi, né? Até pode haver alguma mudança no sol ao longo dos anos, né? Dos milhares de anos. Mas não é que das 8 horas da manhã para o meio-dia o sol ficou mais forte. O sol continua o mesmo. Apenas o ângulo de incidência dele em relação ao nosso planeta que mudou. Então, a radiação, ela depende da forma, do ângulo de incidência e também depende da cor. A cor clara, ela reflete mais, então ela demora. Se você coloca a cor clara, né, se você pinta o telhado da sua casa de branco, menor irradiação, menor recepção de calor ela vai ter, ela vai refletir mais o calor. Você pinta o telhado da sua casa de preto, aí você vai ter uma absorção total, não total, mas uma absorção muito grande da luz. Então, assim, ó, eu nem coloquei todas as respostas, que ia ficar muito grande aqui, vocês têm no livro aí, mas a resposta é, ó, a cor preta é muito boa para absorver e emitir calor por radiação infravermelha. Dessa forma, na jarra preta, a água esquenta mais rápido e esfria mais rápido. A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. A opção correta é a letra A. Eu não quis colocar todas as respostas, uma letra ia ficar muito pequenininha para vocês verem, tá? E aí a gente vai, ó, de novo aqui, ó, bem tranquilo. A seguir estão descritos 3 processos de transmissão de calor. Processo 1, 2 e 3. A transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas viajando com velocidade da luz, podendo ocorrer mesmo no vácuo, é a radiação. Número 2. A transferência de calor dentro de um fluido por meio do movimento do próprio fluido é a convecção, tá? E a transferência de energia cinética dos átomos e moléculas por colisão entre átomos e moléculas vizinhas é a condução. Então, na figura estão apresentados os 3 processos descritos, né, identificados pelas letras A, B e C. Gente, ó, a letra A é o movimento do fluido, então é convecção, tá? A letra C é o calor saindo da chama e irradiando, então a letra C é radiação. E a letra B é o calor da panela
deslocando pelo cabo até chegar na mão do camarada. Então, aqui é condução. Então, ó, transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas viajando com velocidade da luz, podendo ocorrer mesmo no vácuo. Radiação. Nesse caso aqui é o processo C, é o calor sendo irradiado pelo fogo. Transferência de calor dentro de um fluido por meio de movimento do próprio fluido. É a convecção, letra A. Transferência de calor, de energia cinética dos átomos e moléculas por colisão entre átomos e moléculas vizinhas. É a condução, e aí é o calor saindo da panela que está aquecida e se deslocando pelo cabo. Esse processo se chama condução e é o item 3. Então, a opção correta é C, A, B. 1 é C, 2 é A, 3 é B, né? E aí eu até explico isso aqui, mas já está tudo explicado. Então, aqui, ó, 1 é C, 2 é A, 3 é B. E é isso aí, é o número 2, tá? Ó, se tiver alguma dúvida, pode gritar aí, mas assim, a matéria é mais uma leitura. Como é que eu aconselho vocês a fazer? Leiam um capítulo, hoje à tarde, ou amanhã, ou depois, e façam as 10 questões. E aquilo que vocês não conseguirem fazer, vai no Google e pesquisa. Então, assim, é um processo que vocês, eu acho que com 1h30, 2 horas, esse capítulo aqui morreu, entendeu? Vocês aprenderam e não esquece mais, até porque é uma coisa do dia a dia da gente, né? A gente passa por condução, convecção e radiação o tempo todo. Ó, outra questão do Enem. Olha como cai a questão do Enem, ó. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Isso aí por quê? Porque o metal, né, ele transfere calor com maior facilidade. A capacidade de transferir calor é maior do que a madeira. Então, eu encostar a mão na maçaneta da porta e na porta, parece que a maçaneta está mais fria. Mas ela não pode estar, porque passou o dia inteiro aqui essa maçaneta e a porta juntas aqui no mesmo ambiente, ela, por equilíbrio térmico, elas têm que estar na mesma temperatura. Só que uma transmite calor mais facilmente do que o outro. Um é isolante térmico, né? A madeira é um isolante térmico. A maçaneta, se ela é feita de metal, ela é um condutor térmico. Então, uma tem muito mais facilidade para transferir calor. Então, ó, um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após um longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e outra na parte de madeira, sentimos que a parte metálica está mais fria. Por quê? O metal tem uma característica, né, de receber calor mais facilmente do que a madeira. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. A madeira é um bom fornecedor de calor, né? E o metal, um bom absorvedor de calor. O metal absorve mais temperatura que a madeira, tá? Então, olha que absurdo, gente. O metal absorve mais temperatura. Temperatura não se absorve, né? O que se absorve é calor. E a absorção de calor faz variar a temperatura. O fluxo de calor é maior no metal que na madeira, tá? A madeira retém mais calor que o metal retém mais frio, ó. Aí você vai passando pelas questões, você vai vendo os absurdos. Então, ó, dentro daquilo que a gente está falando aí, ó, por ter maior condutividade térmica, o fluxo de calor no metal é maior que na madeira. Então, ó, o fluxo de calor no metal é maior que na madeira porque ele possui uma condutividade térmica maior que a madeira. Então, a resposta aí é a letra C. Tá joia? Então, isso aí é característica do material. É por isso que, assim, quando você está numa casa que tem piso de madeira no quarto e piso de granito na cozinha, ao sair da madeira, isso cai muito, ó, ao sair da madeira do seu quarto para a cozinha, você percebe que o piso da cozinha está mais frio. Não é, o piso da cozinha tem que estar na mesma temperatura do quarto. Aliás,
O do quarto, às vezes, deveria estar até mais frio, porque vamos supor que você está com o ar-condicionado ligado no quarto, né? Aí a temperatura do quarto pode estar mais baixa do que a temperatura da cozinha. Mas você sai do quarto e a sensação é que o piso está mais frio. Por quê? Porque ele consegue conduzir calor com maior facilidade. E aí, como ele consegue, ele rouba calor do seu pé. Ele está roubando calor. É lógico, ele está numa temperatura, vamos supor, de madrugada, ele está lá a 20 graus, o seu corpo está a 36. Quando você encosta, ele começa a roubar calor. O que a gente sente de frio é o calor saindo do nosso corpo. Assim como quando a gente sente calor, a gente sente a chegada do calor, tá? Então, assim, o fluxo de calor é maior em metal que em madeira, é maior em granito que em madeira, tá joia? E aí, ó, a última questãozinha para encerrar essa aula aí é uma de continha, tá? Que fala assim, ó, é muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de área 40 metros quadrados e espessura 20 centímetros, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é 33 graus e deseja-se manter a interna 23, qual será o gasto por hora do aparelho ligado, considerando-se apenas essa parede separadora? A condutividade térmica, ó, é 1,25 vezes 10 a menos 3 kW por metro Kelvin, e o custo da energia elétrica é 60 centavos. Então, assim, ó, aqui você, só de olhar essa unidade, quem não gosta de decorar fórmula, que não precisa, tá? O Enem vai dar essa fórmula para você, você sabe que você tem que finalizar com quilowatt. Para isso finalizar com quilowatt, ó, eu tenho que multiplicar por distância e multiplicar por temperatura, que aí corta a temperatura, corta a distância. É por isso que a fórmula, ó, é essa aqui. É a quantidade, ó, a quantidade de calor depende, né? Aí a equação de Fourier depende. Ele jogou o tempo para cá, esse tempo normalmente está aqui, mas ele jogou para cá porque ele quer por tempo isso aí, ó. Ele quer um quilowatt-hora. Então ele quer quilowatt-hora para achar o custo. Então ele já pegou o ΔQ que estava dividindo aqui e jogou para cá, o ΔT. Aí é só substituir, ó. A constante é 1,25, a área é 40 metros quadrados, a variação de temperatura é de 10 graus entre o externo e o interno, o tempo, né, e a espessura da parede, tá certo? Então, ó, a espessura da parede tem que tomar cuidado, ela está em 20 centímetros aqui, ó. Você não vai poder botar 20 centímetros aqui, não. Você vai ter que colocar aqui 0,2 metros. Então, ó, 1,25 vezes 10 a menos 3, que é a constante K, a área da parede é 40, e aí considerando, ó, qual é o gasto por hora? Então eu jogo o tempo igual a 1 hora, ele quer o gasto a cada hora, né? Então eu jogo 1 hora. A diferença entre o ambiente externo e interno, e tomar cuidado só de colocar 0,2 no lugar dos centímetros aqui, para não trocar a unidade. Ao fazer isso, ó, deu 2,5 fazendo esse produto aqui, ó, 2,5 kWh. Aí você vai fazer uma multiplicação. Se cada quilowatt-hora é 60 centavos, é só multiplicar 2,5 por 60 centavos e o gasto vai ser de R$ 1,50. Então, assim, a cada hora gasta-se R$ 1,50 para alimentar aquele quarto, né, para poder retirar calor daquele quarto e evitar que a temperatura se estabeleça em 33 graus. Então é assim, gente, ó, é dessa forma que funciona aqui o